Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Boa quarta-feira de uma semana curta. Bem-vindo junho, né? Bom, dia de Ramsés, a Batalha de Kadesh. Vamos pra guerra? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada pelos comentários. Eu procuro responder o mais rápido possível. Eu agradeço de coração a participação e o carinho de cada um de vocês. Continuem compartilhando, continuem deixando os comentários, é bem gostoso interagir com vocês, continuem curtindo os vídeos. Isso me estimula a continuar. Se bem que eu vou continuar de qualquer forma, porque eu tô adorando fazer isso. Bom, vamos começar? Capítulo 13. Apesar do forte calor de junho mais intenso ainda do que o habitual, o exército egípcio convenceu-se de que a guerra seria como um passeio campal. A travessia a nordeste do delta foi um momento encantador. Esquecendo a ameaça que pesava sobre as duas terras, os camponeses cortavam as espigas de espelta com uma pequena foice. Uma brisa leve vinda do mar fazia tremer as culturas e brilhar o verde e o ouro dos campos. Embora o rei impusesse uma marcha forçada, os soldados sentiam prazer em contemplar os campos sobrevoados por garças reais, pelicanos e flamingos rosas. A tropa parava nas aldeias, onde era bem acolhida. Embora mantendo a disciplina, comiam legumes e frutos frescos e cortavam a água com um vinho local, sem esquecer os enormes copos de cerveja doce. Como estavam distantes da imagem do soldado de infantaria sedento e esfomeado, curvado sob o peso do armamento. Ramsés assumiu o comando do seu exército, dividido em 4 regimentos de 5.000 homens cada, colocados sob a proteção dos deuses Ra, Amon, Set e Ptah. A esses 20.000 soldados juntavam-se os reservistas, uma parte dos quais ficaria no Egito, o corpo de elite e a cavalaria. Para atenuar esse pesado dispositivo de manutenção difícil, o rei organizara companhias de 200 homens colocados sob a responsabilidade de um porta-estandarte. O general da cavalaria, os generais das 4 divisões, os escribas do exército e o chefe da administração não tomavam qualquer iniciativa sem antes consultarem Ramsés logo que surgia uma dificuldade. Para a alegria do monarca, este podia contar com as intervenções secas e precisas de Acha que todos os oficiais superiores respeitavam. Quanto a Setaou, este precisara de uma carroça para transportar o que considerava o equipamento do homem de bem que está de partida para as turbulentas terras do norte. 5 navalhas de bronze, potes de pomadas e de bálsamos, uma pedra de afiar, um pente de madeira, várias cabaças de água fresca, pilões, uma machadinha, sandálias, esteiras, um capote, saiotes, túnicas, bengalas, várias dezenas de recipientes cheios de óxido de chumbo, de asfalto, de ocre vermelho e de alúmen, jarros de mel, sacos com cominhos, briônia, rícino e valeriana. Uma segunda carroça continha drogas, poções e remédios, todos colocados sob a vigilância de Lotus, a esposa de Setaou e a única mulher da expedição. Como era sabido que ela manejava perigosos répteis como arma, ninguém ousava aproximar-se da linda núbia de corpo esguio e elegante. Setaou usava no pescoço um colar com 5 dentes de alho que afastava os miasmas e lhe protegia a dentadura. Numerosos soldados o imitavam, conhecedores das virtudes desta planta que, segundo a lenda, preservara os dentes de leite do jovem Horus, escondido no pântano do delta com sua mãe Ísis, para escapar à fúria de Set, decidido a eliminar o filho e sucessor de Osíris.
Na primeira parada, Ramsés retirara-se para sua tenda em companhia de Acha e Setaú. Serramana tinha a intenção de me trair, revelou. Espantoso! Exclamou Acha. Sempre tive a pretensão de conhecer bem os homens e tinha a sensação de que esse lhe era fiel. Amene reuniu provas formais contra ele. Estranho, considerou Setaú. Você não gostava muito de Serramana, lembrou Ramsés. É verdade que tivemos atritos, mas experimentei-o. Esse pirata é o homem de honra que respeita a própria palavra. E ele lhe deu essa palavra. E as provas? Amene pode ter se enganado. Não é de seu feitio. Por mais competente que Amene seja, não é infalível. Pode ter certeza de que Serramana não o traiu e que quiseram eliminá-lo para enfraquecer você. O que lhe parece, Acha? Não considero a hipótese de Setaú absurda. Quando estiver restabelecida a ordem nos nossos protetorados, declarou o rei, e os hititas tiverem clamado por misericórdia, deslindraremos esse caso. Ou Serramana é um traidor, ou alguém manipulou falsas provas. Tanto no caso como no outro vou querer saber toda a verdade. Eis um ideal ao qual já renunciei, reconheceu Setaú. Onde vivem os homens, a mentira prospera. O meu papel consiste em combatê-la e vencê-la, afirmou Ramsés. É por isso que não o invejo. As serpentes não as atacam pelas costas. A menos que alguém fuja, corrigiu Acha. Nesse caso merece o castigo que lhe infligirem. Ramsés percebia a horrível suspeita que atravessava o espírito dos seus dois amigos. Eles sabiam o que ele sentia e seriam capazes de discutir durante horas para afastar o fantasma da dúvida. E se o próprio Amene tivesse inventado as provas? Amene, o rigoroso, o escriba infatigável, a quem o rei confiara a gestão material do Estado, com a certeza de não ser traído. Nem Acha nem Setaú se atreviam a acusá-lo de forma direta. Mas Ramsés, por direito, não podia tapar os ouvidos. Por que Amene se comportaria assim? Perguntou. Setaú e Acha entreolharam-se e permaneceram silenciosos. Se Serramana tivesse descoberto indícios estranhos em relação ao meu secretário, continuou Ramsés, teria me informado. Não terá sido para impedir de fazê-lo que Amene o prendeu? Sugeriu Acha. É inverossímil, declarou Setaú. Estamos fazendo especulações no vazio. Quando regressarmos a Pi-Ramsés, investigaremos. É o caminho da sabedoria, concordou Acha. Não gosto desse vento, disse Setaú. Não é o de um verão normal. Traz doenças e destruições como se o ano fosse morrer antes do tempo. Desconfie, Ramsés. Este sopro pernicioso não anuncia nada de bom. A rapidez da ação será o nosso melhor trunfo para o sucesso. Nenhum vento abrandará o avanço de nossas tropas. Dispostas na fronteira nordeste do Egito, as fortalezas que formavam o Muro do Rei comunicavam-se entre si por sinais óticos e enviavam relatórios regulares à corte. Em tempos de paz, tinham como missão controlar a imigração. Desde o alerta geral, arqueiros e vigias observavam constantemente o horizonte do alto dos caminhos de ronda. Essa grande muralha fora construída muitos séculos antes, por Sesostris I, a fim de impedir que os beduínos roubassem gado no delta e para prevenir qualquer tentativa de invasão. Quem franqueia esta fronteira torna-se um dos filhos do faraó, afirmava a estela legislativa colocada em cada uma das fortalezas, tratadas com cuidado e dotadas de uma guarnição bem armada e bem paga.
Os soldados coabitavam com os guardas alfandegários, que faziam pagar taxas aos mercadores desejosos de introduzir mercadorias no Egito. O muro do rei, reforçado no decorrer dos tempos, dava segurança à população egípcia. Graças a esse sistema defensivo, o qual já dera suas provas, o país não receava nem ataques de surpresa, nem uma avalanche de bárbaros atraídos pelas ricas terras do delta. O exército de Ramsés avançava com toda serenidade. Alguns veteranos começavam a acreditar numa simples ronda de inspeção que o faraó tinha o dever de efetuar periodicamente para demonstrar o seu poderio militar. Logo que viram as ameias da primeira fortaleza, guarnecida de arqueiros prontos para disparar, o otimismo esmoreceu. Então, a grande porta dupla abriu-se para dar passagem a Ramsés. Mal o seu carro parou no centro do grande pátio arenoso, um personagem barrigudo, protegido da luz solar por um guarda-sol transportado por um serviçal, precipitou-se para o soberano. A sua glória, majestade! A sua presença é uma dádiva dos deuses. Acha entregar a Ramsés um relatório detalhado sobre o governador-geral do Muro do Rei. Rico proprietário de terras, escriba formado na Universidade de Mênfis, grande glutão, pai de 4 filhos, ele detestava a vida militar e tinha pressa em abandonar aquele posto, cobiçado mas aborrecido, para se tornar alto funcionário em Pi-Ramsés e se ocupar da administração das casernas. O governador-geral do Muro do Rei nunca manejara uma arma e temia a violência, mas as suas contas eram impecáveis, e graças ao seu gosto pelos produtos de boa qualidade, as guarnições das fortalezas beneficiavam-se de excelente alimentação. O rei desceu do carro e acariciou seus 2 cavalos, que lhe corresponderam com um olhar de amizade. Mandei preparar um banquete, majestade. Aqui nada lhe faltará. O seu quarto não será tão confortável como o do palácio, mas espero que lhe agrade e que nele possa repousar. Não tenho intenção de repousar, mas sim de sufocar uma revolta. Claro, majestade, claro. Bastarão alguns dias. Por que essa certeza? Os relatórios vindos de nossas praças fortes de Canaã são tranquilizadores. Os revoltosos não estão conseguindo se organizar e lutam entre si. As nossas posições foram atacadas? De forma alguma, majestade. Eis a última mensagem transportada por um pombo-correio que chegou esta manhã. Ramsés leu o documento, redigido com mão calma. De fato, chamar Canaã à razão anunciava-se como tarefa fácil. Que meus cavalos sejam tratados com o máximo cuidado, ordenou o monarca. Apreciarão o alojamento e a forragem, prometeu o governador. E a sala dos mapas? Eu o conduzirei até lá, majestade. A fim de não fazer o rei perder um segundo do seu tempo, o governador quase correu pela fortaleza para atendê-lo, e o seu próprio portador de guarda-sol tivera grande dificuldade em acompanhar-lhe os passos. Ramsés convocou Acha, Setaou e os generais. A partir de amanhã, anunciou o monarca, mostrando um mapa estendido sobre uma mesa baixa. Partiremos na direção norte, em marcha forçada. Passaremos a oeste de Jerusalém, seguiremos ao longo da costa. Estabeleceremos contato com a nossa primeira fortaleza e dominaremos os rebeldes de Canaã. Depois pararemos em Meguido, antes de retomarmos a ofensiva. Os generais aprovaram. Acha permaneceu silencioso. Setaou saiu da sala, observou o céu e regressou para junto de Ramsés. Algum problema, Setaou? Não gosto deste vento. Ele é traiçoeiro. Fim do capítulo 13. Capítulo 14. O avanço era rápido e alegre, e a disciplina afrouxara bastante. Ao entrar no território de Canaã, submetido ao faraó e pagando-lhe tributo, o exército egípcio não tinha de forma alguma a impressão de se aventurar num país estrangeiro, nem de correr o mínimo perigo.
Não teria Ramsés levado demasiado a sério um incidente local? A exibição das tropas egípcias era tal que os revoltosos se apressariam em entregar as armas e implorar o perdão do rei. Mais uma campanha que, felizmente, terminaria sem mortos nem feridos graves. De passagem, ao longo da costa, os soldados haviam percebido um pequeno forte destruído, geralmente ocupado por 3 homens encarregados de vigiar a migração dos rebanhos, mas ninguém se importara com isso. Setaú continuava de cara aborrecida, conduzindo sozinho a sua carroça, de cabeça descoberta apesar do sol ardente. Não trocava sequer uma palavra com Lotus, alvo dos olhares dos soldados que tinham a sorte de marchar próximo ao veículo da bela Núbia. O vento marinho temperava o calor. A estrada não era muito dura para os pés e os condutores de água, com frequência, distribuíam aos soldados o precioso líquido. Mesmo exigindo uma boa condição física e um gosto acentuado pela marcha, a vida militar não era aquele inferno descrito pelos escribas, sempre prontos a desvalorizar as outras profissões. À direita de Ramsés seguia Matador, seu fiel leão. Ninguém ousava aproximar-se dele, com medo de ser despedaçado pelas suas garras, mas todos se tranquilizavam com a presença da fera, que encarnava uma força sobrenatural que só o faraó era capaz de controlar. Na ausência de Serramana, o leão era o melhor protetor de Ramsés. Estava à vista a primeira fortaleza, Canaã. Impressionante edificação de 6 metros de altura, com suas paredes de tijolo de duplo declive, parapeitos reforçados, muralhas grossas, torres de vigia e ameias. Quem é o chefe da guarnição? Perguntou Ramsés a Acha. Um experiente comandante, oriundo de Jericó. Foi educado no Egito, onde fez um treinamento intensivo, sendo nomeado para o referido posto depois de várias rondas de inspeção na Palestina. Já estive com ele, é um homem seguro e sério. Era ele que nos enviava a maior parte das mensagens informando sobre a existência de uma revolta em Canaã, não é verdade? Exato, Majestade. Esta fortaleza é um ponto estratégico essencial que reúne o conjunto de informações da região. Esse comandante daria um bom governador de Canaã. Tenho certeza que sim. No futuro evitaremos tais perturbações. Esta província deve ser melhor governada. Compete-nos acabar com todo e qualquer tipo de insubmissão. Só existe uma possibilidade, considerou Acha: acabar com a influência hitita. Essa é a minha intenção. Um batedor galopou até a entrada da fortaleza. Do alto das muralhas, um arqueiro fez-lhe um sinal amistoso. O batedor fez meia volta. Um porta-estandarte deu então ordem aos homens da frente para avançarem. Cansados, só pensavam em beber, comer e dormir. Uma chuva de flechas atingiu-os em cheio. Dezenas de arqueiros haviam surgido no caminho de ronda e disparavam com uma cadência rápida sobre os alvos próximos e desprotegidos. Mortos ou feridos, com flechas espetadas na cabeça, no peito ou no ventre, os soldados de infantaria egípcios foram caindo uns sobre os outros. O porta-estandarte que comandava a vanguarda teve uma reação de orgulho, a de querer apoderar-se da fortaleza com os sobreviventes. A precisão dos disparos não deu qualquer chance aos soldados restantes. Com o pescoço atravessado por uma seta, o porta-estandarte caiu ao pé das muralhas. Em poucos minutos, veteranos e soldados experientes acabavam de sucumbir. Quando uma centena de soldados de lança em punho se preparavam para vingar seus companheiros, Ramsés gritou: "Recuem!" "Majestade!" implorou um oficial. "Matemos esses traidores! Se lançarem ao ataque de forma desordenada, serão massacrados. Recuem!" Os soldados obedeceram. Uma saraivada de flechas caiu a menos de 2 metros do rei, que se encontrava rodeado pelos seus oficiais superiores, todos em pânico.
Mandem seus homens cercar a fortaleza, fora do alcance de tiro. Na primeira linha os arqueiros, a seguir os soldados de infantaria e atrás deles os carros. O sangue frio do rei serenou os espíritos. Os soldados lembraram-se dos ensinamentos aprendidos durante os treinos e as tropas manobraram em ordem. É preciso recolher os feridos e tratá-los, exigiu Setaú. Impossível! Os arqueiros inimigos abateriam os que tentassem ir buscá-los. Eu sabia que esse vento era traiçoeiro. Não compreendo, lamentou Asha. Nenhum dos meus agentes me informou que os rebeldes haviam se apoderado dessa fortaleza. Devem ter utilizado astúcia, sugeriu Setaú. Mesmo que tenha razão, o comandante teria tido tempo de soltar alguns pombos-correios levando papiros de aviso redigidos previamente. A realidade é simples e desastrosa, concluiu Ramsés. O comandante foi morto, a sua guarnição exterminada, e nós recebemos mensagens falsas, enviadas pelos insurretos. Se eu tivesse dispersado as tropas, enviando os regimentos para as diversas fortalezas de Canaã, teríamos sofrido baixas muito mais pesadas. A dimensão da revolta é considerável. Só os comandantes hititas podem ter organizado semelhante prova de força. Crê que ainda estejam presentes na região? Perguntou Setaú. É urgente recuperarmos sem demora as nossas posições. Os ocupantes desta fortaleza não nos resistirão durante muito tempo, afirmou Asha. Proponha que se rendam. Se houver hititas entre eles, nós os faremos falar. Encabece uma delegação, Asha, e faça você mesmo a proposta. Vou com ele, disse Setaú. Deixe-o demonstrar seus talentos de diplomata. Pelo menos que nos traga os feridos. Quanto a você, prepare os remédios e reúna os enfermeiros. Nem Asha nem Setaú discutiram as ordens de Ramsés. Até o encantador de serpentes, sempre de resposta pronta, inclinava-se perante a autoridade do faraó. 5 carros, comandados por Asha, dirigiram-se para a fortaleza. Ao lado do jovem diplomata, um condutor de carro segurava uma lança, onde na extremidade superior estava preso um pano branco, significando que os egípcios desejavam uma trégua. Os carros nem tiveram tempo de parar. Logo que ficaram ao alcance de tiro, os arqueiros cananeus atacaram. 2 flechas atravessaram o pescoço do condutor de carros. Uma terceira raspou o braço esquerdo de Asha, abrindo-lhe um sulco sangrento. Voltem! Berrou ele. Não se mexa, exigiu Setaú, senão a minha compressa de mel não ficará bem aplicada. Porque não é você que está sofrendo, protestou Asha. Virou sentimental agora. Não tenho nenhuma predileção pelas feridas e teria preferido Lotus como médico. Nos casos desesperados, sou eu que intervenho. Como utilizei o meu melhor mel, você deverá ficar curado. A cicatrização será rápida e não haverá perigo de infecção. Que selvagens! Nem sequer pude observar as suas defesas. É inútil pedir a Ramsés clemência para os revoltosos, pois não suporta que alguém tente matar os seus amigos, mesmo que tenham se metido pelos tortuosos caminhos da diplomacia. Asha fez uma careta de dor. Eis um bom pretexto para não participar do ataque, ironizou Setaú. Preferia que a flecha fosse mais precisa? Pare de dizer bobagens e descanse. Se um hitita cair em nossas mãos, precisaremos dos seus talentos de tradutor, Asha. Setaú saiu da espaçosa tenda que servia de hospital de campanha e da qual Asha era o primeiro paciente. O encantador de serpentes correu para Ramsés a fim de dar-lhe as más notícias. Acompanhado por seu leão, Ramsés dera a volta à fortaleza com um olhar fixo naquela massa de tijolos que dominava a planície. Símbolo de paz e de segurança, transformara-se numa ameaça que era preciso aniquilar. Do alto das muralhas, vigias cananeus observavam o faraó. Nem gritos, nem insultos. Subsistia uma esperança.
a de que o exército egípcio desistisse da ideia de tomar a praça forte para dividir-se e inspecionar Canaã antes de decidir a sua estratégia. Nesse caso, as emboscadas previstas pelos instrutores hititas obrigariam as tropas de Ramsés a recuar. Setaú, convencido de ter adivinhado o pensamento do adversário, perguntava a si próprio se uma visão de conjunto da situação não seria preferível ao ataque de uma fortaleza bem defendida, que poderia causar numerosas baixas. Os próprios generais faziam a mesma pergunta, e depois de a terem discutido, tensionavam propor ao monarca que mantivesse um contingente para impedir que os sitiados saíssem, enquanto que o grosso das tropas seguiria em frente, para o norte, a fim de traçar um mapa preciso da rebelião. Ramsés parecia tão absorto em suas reflexões que ninguém ousava abordá-lo antes de ele acariciar a juba do seu leão, imóvel e de porte digno. A comunhão em que o homem e a fera viviam desprendia um tal poder que deixava pouco à vontade quem dele se aproximasse. O mais idoso dos generais, que servira na Síria sob as ordens de Sete, correu o risco de irritar o monarca. Majestade, posso lhe falar? Estou ouvindo. Os meus companheiros e eu discutimos muito. Consideramos que seria necessário avaliar a dimensão da revolta. A nossa visão está perturbada pelas falsas informações. Qual é a sua proposta para torná-la clara? Não nos encarniçarmos sobre esta fortaleza, mas espalharmos-nos por todo o território de Canaã. Depois atacaremos com conhecimento de causa. Interessante perspectiva. O velho general sentiu-se aliviado. Afinal, Ramsés não era inacessível à moderação e à lógica. Devo reunir o Conselho de Guerra, Majestade, para que suas diretivas sejam recebidas? É inútil, respondeu o rei, porque minhas diretivas se resumem em poucas palavras. Vamos atacar imediatamente aquela fortaleza. Fim do capítulo 14. Capítulo 15. Com o seu arco de madeira de acácia, que só ele conseguia disparar, Ramsés atirou a primeira flecha. A corda, feita com um tendão de touro, exigia uma força digna do deus Set. Quando os vigias cananeus viram o rei do Egito colocar-se em posição a mais de 300 metros da fortaleza, sorriram. Não passava de um gesto simbólico, destinado a encorajar-lhe o exército. A flecha de junco, com a ponta de madeira dura forrada de bronze e a cauda com entalhes, descreveu um meio círculo no céu limpo e veio cravar-se no coração do primeiro vigia. Estupefato, viu o sangue brotar da sua carne e tombou para a frente, no vazio. O segundo vigia sentiu um choque violento no meio da testa. Desequilibrou-se e seguiu o mesmo caminho do seu companheiro. O terceiro, assustado, teve tempo de chamar por socorro, mas, ao voltar-se, sentiu uma pancada nas costas e caiu no pátio da fortaleza. Neste momento, um regimento de arqueiros egípcios se aproximava. Os arqueiros cananeus tentaram espalhar-se ao longo das ameias, mas à sua frente, os egípcios, mais numerosos e com muito boa pontaria, mataram a metade logo na primeira saraivada. Os que vieram substituí-los tiveram a mesma sorte. Quando o número de arqueiros inimigos tornou-se insuficiente para evitar a abordagem da praça forte, Ramsés ordenou aos soldados de infantaria que avançassem com suas escadas. Matador, o leão, observava calmamente a cena. Colocadas as escadas de encontro aos muros, os soldados começaram a subir. Compreendendo que os egípcios não teriam clemência, os cananeus apelaram para suas últimas energias. Lançaram pedras do alto das muralhas desguarnecidas e conseguiram virar uma escada.
Vários egípcios quebraram os ossos ao caírem no chão, mas os arqueiros do faraó não tardaram a eliminar os revoltosos. Centenas de soldados de infantaria, juntamente com inúmeros arqueiros, subiram e apoderaram-se do caminho de ronda. E de lá, arqueiros dispararam sobre os inimigos reunidos no pátio. Setaô e os enfermeiros ocuparam-se dos feridos, que transportaram em macas até o acampamento egípcio. Lotus unia os bordos dos cortes lineares e limpos um no outro, por meio de tiras adesivas colocadas em cruz. Por vezes, a bela Núbia recorria à técnica dos pontos de sutura. Estancava as hemorragias aplicando carne fresca sobre as feridas. Daí, a algumas horas, fazia um curativo com mel, ervas adstringentes e pão com bolor. Nota de rodapé. O conjunto possui propriedades antibióticas. Voltando ao texto. Quanto a Setaô, este fez uso do seu material terapêutico, composto por decocções, bolinhas de produtos anestesiantes, pastilhas, ungüentos e poções. Conseguiu acalmar as dores, adormecer os soldados gravemente feridos, instalando-os o mais confortavelmente possível na tenda hospital. Os que pareciam em estado de suportar a viagem seriam repatriados para o Egito em companhia dos mortos, pois nenhum seria sepultado no estrangeiro. Os que possuíam família, esta receberia uma pensão vitalícia. No interior da fortaleza, os cananeus ofereciam apenas uma fraca resistência. Os últimos combates travaram-se no corpo a corpo, na proporção de 1 contra 10. Os revoltosos foram rapidamente eliminados. Para escapar a um interrogatório que sabia impiedoso, o chefe cortou o próprio pescoço com um punhal. Aberta a grande porta, o faraó penetrou no interior da fortaleza reconquistada. Queimem os cadáveres e purifiquem o local, ordenou. Os soldados aspergiram as paredes com natrão e defumaram os locais de moradia junto com as reservas de alimentos e armas. Suaves perfumes invadiram as narinas dos vencedores. Quando foi servido o jantar, na sala de refeições do comandante da fortaleza, não havia qualquer vestígio do conflito. Os generais elogiaram o espírito de decisão de Ramsés e saudaram o magnífico resultado da sua iniciativa. Setaô ficara junto aos feridos com Lotus. Acha parecia inquieto. Não está alegre com essa vitória, meu amigo? Quantos combates como este ainda serão necessários? Reconquistaríamos as fortalezas uma a uma, e Canaã será pacificada. Como o efeito surpresa deixou de funcionar contra nós, não voltaremos a nos arriscar a perdas tão severas. 50 mortos, uma centena de feridos. O número é pesado porque fomos vítimas de uma armadilha que ninguém podia prever. Devia ter pensado nisso, admitiu Acha. Os hititas não se contentam apenas com a força brutal. O gosto pela intriga é sua segunda natureza. Há algum hitita entre os mortos? Nenhum. Em suma, os seus comandos retiraram-se para o norte, o que significa que teremos de prever outras armadilhas. Vamos enfrentá-las. Vá dormir, Acha. Amanhã tornaremos a partir em campanha. Ramsés deixou na fortaleza uma forte guarnição com os suprimentos necessários. Vários mensageiros já partiam a caminho de Pi-Ramsés, levando a Amene a ordem de enviar uma guarnição para a praça forte reconquistada. O rei, à frente de uma centena de carros, abriu caminho ao seu exército. A mesma cena repetiu-se 10 vezes, sempre a 300 metros da fortaleza ocupada pelos revoltosos. Ramsés espalhara o pânico ao matar os arqueiros colocados nas muralhas. Sob a cobertura ao disparar ininterrupto de flechas egípcias que impediam os cananeus de se defenderem.
Os soldados de infantaria colocavam grandes escadas, subiam sob a proteção dos escudos e apoderavam-se dos caminhos de ronda. Nunca tentavam forçar a porta principal de entrada. Em menos de um mês, Ramsés tornara-se novamente senhor de Canaã. Como os revoltosos haviam massacrado as pequenas guarnições egípcias, incluindo as mulheres e os filhos dos militares, nenhum deles era tão idiota de implorar clemência ao rei. Desde a primeira vitória que a reputação de Ramsés aterrorizava os revoltosos. A tomada da última praça forte ao norte de Canaã não passou de uma formalidade. De tal forma, os defensores cederam ao terror. A Galiléia, o vale ao norte do Jordão e as vias comerciais ficaram novamente sob o controle egípcio. Os habitantes da região aclamaram o faraó, jurando-lhe eterna fidelidade. Nenhum hitita fora capturado. O governador de Gaza, capital de Canaã, ofereceu um esplêndido banquete ao Estado-Maior egípcio. Com notável zelo, seus concidadãos haviam se posto à disposição do exército do faraó para tratar e alimentar cavalos e burros, e ainda fornecer aos soldados tudo aquilo de que necessitassem. A breve guerra de reconquista terminava em regozijo e amizade. O governador cananeu pronunciara violento discurso contra os hititas, aqueles bárbaros da Ásia que tentavam, sem êxito, quebrar os laços indestrutíveis entre seu país e o Egito. Beneficiando-se do favor dos deuses, o faraó tinha voado em socorro dos seus fiéis aliados, que sempre acreditaram que o monarca não os abandonaria. É claro que choravam a morte trágica dos residentes egípcios, mas Ramsés agira segundo Maat, combatendo a desordem e restabelecendo a disciplina. Tanta hipocrisia me enoja, disse o rei a Acha. Não espere transformar os homens. Tenho o poder de mudá-los. Acha sorriu. Substituir aquele por outro? Claro que pode, mas a natureza humana é imutável. Assim que o próximo governador cananeu tiver a oportunidade de traí-lo, não hesitará. Pelo menos conhecemos bem o atual potentado. Mentiroso, corrupto, ambicioso. Não será nada difícil manipulá-lo. Esqueceu que aceitou a presença de comandos hititas num território controlado pelo Egito? Qualquer outro teria agido da mesma forma. Aconselha-me então que deixe continuar no posto esse desprezível personagem? Ameaça afastá-lo ao menor deslize. O efeito dissuasivo durará alguns meses. Existe um único ser digno de sua estima, Acha? A minha função leva-me ao encontro de homens poderosos, dispostos a tudo para conservarem ou aumentarem o seu poder. Se depositasse neles a mínima confiança, seria rapidamente dispensado. Não respondeu à minha pergunta. Admiro-o, Ramsés, e isso, para mim, é um sentimento excepcional. Mas não é você também um homem poderoso? Sou o servidor da regra e do meu povo. E se um dia os esquecesse? Nesse dia minha magia desapareceria e a minha queda seria para sempre. Permitam os deuses que tal desgraça não aconteça, Majestade. Quais são os resultados de suas investigações? Os mercadores de Gaza e alguns funcionários substancialmente pagos finalmente confessaram. Foram espiões hititas que fomentaram a revolta e aconselharam os cananeus a se apoderarem das fortalezas por meio da astúcia. Como? Na entrega habitual de gêneros alimentícios, com homens armados nas carroças. Todas as nossas praças fortes foram atacadas ao mesmo tempo. Para poupar a vida de mulheres e crianças feitas reféns, os comandantes preferiram render-se. Erro fatal. Os hititas haviam garantido aos cananeus que a resposta egípcia seria dispersa e ineficaz. Ao exterminarem as nossas guarnições,
com as quais tinham excelentes relações, os revoltosos pensavam nada ter a recear. Ramsés não lamentava a sua ação fulminante. O braço armado do Egito abatera apenas uma cambada de covardes. Alguém lhe falou de Moisés? Nenhuma pista até agora. O conselho de guerra reuniu-se na tenda real. Ramsés presidia sentado num banco dobrável de madeira dourada, com o leão deitado aos pés. O monarca convidara Acha e todos os oficiais superiores para cada um expressar a sua opinião. O velho general tomou a palavra por último. O moral do exército é excelente, bem como o estado dos animais e do material. Vossa Majestade acaba de obter uma retumbante vitória que ficará assinalada nos anais. Permita-me que duvide. Majestade, estamos orgulhosos por termos participado desta batalha e... Batalha? Guarde essa palavra para mais tarde. Ela vai nos servir quando nos defrontarmos com uma verdadeira resistência. Pi-Ramsés está pronta para aclamá-lo. Pi-Ramsés esperará. Já que restabelecemos a nossa autoridade sobre a Palestina, já que toda Canaã está pacificada, não seria hora de nos pormos a caminho? O mais difícil está por fazer, reconquistar a província de Amurru. Os hititas devem ter reunido forças consideráveis por lá. Por acaso está com medo de combater, general? Precisaremos de tempo para montar uma estratégia, Majestade. Já está montada. Vamos direto para Amurru. Fim do capítulo 15. Capítulo 16. Com uma peruca curta presa como touca por uma tira que terminava em duas pontas soltas caídas nos ombros e envergando uma longa túnica justa, apertada na cintura por uma faixa vermelha, Nefertari purificou as mãos com água do lago sagrado e penetrou no naus do templo de Amon, para tornar efetiva a presença da divindade, oferecendo-lhe as essências sutis da refeição da tarde. Na sua função de esposa do Deus, a rainha agia em nome do Filho da Luz, imbuída do poder criador que modelava constantemente o universo. A rainha fechou as portas do naus, selou-as, saiu do templo e seguiu os ritualistas que a levariam até a casa da vida de Pi-Ramsés, onde, como encarnação da deusa distante, simultaneamente morte e mãe, tentaria esconjurar as forças do mal. Se o olho do sol se transformasse na sua própria visão, perpetuaria a vida e asseguraria a perenidade dos ciclos naturais. A calma, felicidade dos dias dependeria da sua capacidade para transformar em harmonia e serenidade a força destruidora transportada pelos ventos perigosos. Um sacerdote apresentou um arco à rainha e uma sacerdotisa 4 flechas. Nefertari retesou o arco, atirou a primeira flecha para leste, a segunda na direção norte, a terceira para sul e a quarta para o oeste. Assim, aniquilaria os inimigos invisíveis que ameaçavam Ramsés. O camareiro de Toia esperava Nefertari. A rainha mãe deseja vê-lo o mais rapidamente possível. Uma cadeirinha com carregadores transportou a grande esposa real. Muito esguia, no seu longo vestido de linho finamente plissado, a cintura envolta numa faixa de tecido listrado, os braços e o pescoço adornados com pulseiras de ouro e um colar de lápis-lazuli de 6 voltas, Toia estava de uma elegância soberana. Não se inquiete, Nefertari. Um mensageiro vindo de Canaã acaba de trazer excelentes notícias. Ramsés tornou-se novamente senhor de toda a província e a ordem foi restabelecida. Quando vai voltar? Não disse. Em outras palavras, o exército continua para o norte.
É provável. Você agiria assim? Sem hesitar, respondeu Toia. Ao norte de Canaã fica a província de Amurru, que marca a fronteira entre a zona de influência egípcia e a dos hititas. Sete assim o quisera a fim de evitar a guerra. Se as tropas hititas ultrapassaram essa barreira, será o combate, Nefertari. Lancei as flechas aos 4 pontos cardeais. Se o ritual foi cumprido, o que podemos temer? Shenar detestava Mene. Ser obrigado todas as manhãs a encontrar-se com aquele pequeno escriba enfesado e pretensioso para obter informações sobre a expedição de Ramsés era uma insuportável penitência. Quando ele, Shenar, reinasse, faria Mene limpar as cavalariças de um regimento da província, e aí ele perderia a mirrada saúde de que gozava. A única satisfação era que, dia após dia, a expressão perturbada do secretário particular do faraó se tornava cada vez mais sombria, sinal indubitável de que o exército egípcio estava lento. O irmão mais velho de Ramsés mostrava um semblante aborrecido e prometia rezar aos deuses para que o destino lhe fosse favorável. Pouco ocupado no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas fazendo constar que trabalhava com afinco, Shenar evitava qualquer contato direto com Raia, o mercador sírio. Naqueles tempos de inquietação, parecia estranho a qualquer pessoa que um personagem com a envergadura de Shenar se preocupasse em comprar vasos raros provenientes do estrangeiro. Contentava-se, portanto, com as mensagens codificadas de Raia, cujo conteúdo era bastante satisfatório. Segundo os observadores sírios a serviço dos hititas, Ramsés caíra na armadilha preparada pelos cananeus. Demasiado presunçoso, o faraó deixara-se levar pelo seu ímpeto natural, esquecendo que os seus adversários possuíam o gênio da intriga. Shenar resolvera o pequeno enigma que agitava a corte. Quem roubara o chale de Nefertari e o pote de peixes secos da casa da vida de Heliópolis? O culpado só podia ser o jovial intendente da casa real, Romeu. Assim, antes de se dirigir ao seu obrigatório encontro com Amene, convocara o volumoso homem sob um pretexto fútil. Barrigudo, de bochechas redondas com triplo queixo, Romeu executava o seu trabalho com perfeição. Lento no deslocar-se, era um maníaco da higiene e do detalhe, pois provava ele próprio os pratos servidos à família real e controlava o seu pessoal com rigidez. Nomeado para seu difícil posto pelo monarca em pessoa, fizera calar as críticas e impusera suas exigências ao conjunto de servidores do palácio. Não lhe obedecer traduzia-se em demissão imediata. Em que posso servi-lo, senhor? Perguntou Romeu a Shenar. O meu intendente não lhe disse? Invocou um problema de preferência num banquete, mas não estou vendo. E se falássemos do pote de peixes secos roubado dos armazéns na casa da vida de Heliópolis? O pote... Mas não sei do que está falando. E o chale da rainha Nefertari? Claro que fui informado e lamentei esse terrível incidente, mas... Procurou o culpado? Não compete a mim desenvolver investigações, senhor Shenar. No entanto, está bem colocado para isso, Romeu. Não, não acho. Mas claro que sim. Ora, pense um pouco. Você é o homem-chave do palácio, aquele ao qual nenhum incidente deveria escapar. Está me superestimando? Por que fez essas coisas? Eu? Não está supondo que... Não suponho? Tenho certeza. A quem entregou o chale da rainha e o pote de peixes? Está me acusando injustamente. Conheço os homens, Romeu, e tenho provas. Provas? Por que correu semelhantes riscos? A expressão surpresa de Romeu, o rubor doentio que invadira suas faces e testa
e a flacidez acentuada das suas carnes eram indícios um tanto reveladores. Shenar não se enganara. Ou você foi muito bem pago, ou odeia Ramsés. Tanto num caso como no outro, trata-se de um grave delito. Senhor Shenar, a perturbação de Romeu era quase comovente. Como é um excelente intendente, quero esquecer esse deplorável incidente. Mas, no futuro, se eu precisar de você, não deverá mostrar-se ingrato. Amene redigia o seu relatório cotidiano dirigido a Ramsés. Sua mão era firme e rápida. Posso importuná-lo alguns instantes? Perguntou Shenar, afável. Não me importuna. Tanto você quanto eu devemos obediência ao rei, que nos exigiu um confronto de ideias diário. O escriba pousou a sua paleta no solo. Parece cansado, Amene. É só na aparência. Não deveria preocupar-se mais com sua saúde? Só a do Egito me preocupa. Terá más notícias? Muito pelo contrário. Poderia ser mais explícito. Esperei para ter a confirmação antes de lhe falar dos êxitos de Ramsés. Como fomos enganados por falsas mensagens transportadas por pombos correios, aprendi a mostrar-me prudente. Uma ideia dos hititas? Que quase nos custou caro. As nossas fortalezas cananeias haviam caído nas mãos dos rebeldes. Se o rei tivesse dispersado as suas forças, nossas perdas teriam sido desastrosas. Felizmente, não foi esse o caso. A província de Canaã está novamente controlada e o acesso à costa livre. O governador jurou fidelidade permanente ao faraó. Magnífica vitória! Ramsés acaba de realizar um grande feito de afastar a ameaça hitita. Suponho que o exército tomou o caminho de volta. Segredo militar. Segredo militar? Como? Não esqueça que sou ministro dos Negócios Estrangeiros. Não disponho de outras informações. É impossível. No entanto, é assim. Furioso, Shenar retirou-se. Amene sentia remorsos, não por causa da sua atitude para com Shenar, mas porque se interrogava sobre a maneira apressada como tratar o caso Serramana. É verdade que os indícios acumulados contra o Sardo eram pesados, mas o escriba não teria dado crédito demais a tais indícios. Dominado pela exaltação provocada pela partida do exército, Amene não se mostrara tão exigente quanto o habitual. Devia ter verificado as provas e testemunhos que haviam conduzido o ex-pirata à prisão. Talvez se tratasse de um procedimento inútil, mas imposto pelo rigor. Irritado consigo próprio, Amene retomou a pasta do caso de Serramana. Fim do capítulo 16. Muito bem, amigos. Ai, as primeiras vitórias. E aí, como é que vocês estão depois das primeiras lutas? Ramsés não quer que chamemos de batalhas, então, lutas, confrontos. Os hititas são ardilosos pelo jeito, hein? Ou eram? Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada pela confiança de vocês na minha leitura. Mais uma semana se passando. Já não vou falar que estamos quase na metade do livro, mas o primeiro terço já foi. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Deixem os seus comentários, deixem o like, por favor. Se inscrevam no canal se gostarem da leitura. Até amanhã para Brumas de Avalon. Até sexta para Dewey, um gato entre livros. Até semana que vem para Ramsés. Um ótimo feriado para vocês. Quem está de folga, dia 8 de junho, feriado de Corpus Christi. Um grande beijo, um ótimo final de semana e tchau!